Fala galera, tudo tranquilo, tudo em paz? Aqui, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre dinâmica da Terra. A gente chegou agora de falar um pouquinho sobre estrutura de relevo, tá bom? Só recapitulando aqui, né? O que nós estudamos até agora? As rochas, né? O que são rochas? Rochas são formadas por minerais. Então, rochas a gente pode entender como um agregado de um ou mais minerais, tá bom? Nós estudamos toda a diversidade, né, de rochas no planeta, as características, as composições minerais, a importância, né, dessas rochas para a vida das sociedades humanas, né? Inclusive relacionando ao nosso dia a dia aí, inclusive com a questão da construção civil, certo? E as rochas dão origem às estruturas, né? As estruturas geológicas, as estruturas do relevo. Como o nome fala, a estrutura de relevo, quando você fala de estrutura, você pensa na base. Então as estruturas geológicas são a base do relevo, tá? Do planeta, tranquilo? Entendendo o relevo como as variadas formas, né, da superfície terrestre. A gente vai estudar os tipos de relevo num próximo momento, né, no momento seguinte. Mas é importante perceber isso, que a superfície terrestre ela não é, né, bonitinha, toda nivelada, não. Ela é toda enrugada, né, com formas, feições diferentes, com origens geológicas diferentes, com características diferentes, com dinamismos diferentes, com transformações e modificações diferentes, tá legal? Então você já entendeu a relação entre rochas são formadas por agregados de um ou mais minerais. As rochas dão origem às estruturas geológicas. As estruturas geológicas se apresentam como sustentáculo do relevo, certo? Quando a gente fala de estrutura de relevo, a gente precisa levar em consideração três grandes estruturas, três grandes grupos: os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. E a gente precisa ter um certo conhecimento muito básico, né, sobre essas estruturas para a gente não se equivocar na hora de fazer alguma questão de prova de concurso, tá legal? Então vamos começar aqui pelas áreas cratônicas, né? As áreas cratônicas foram aquelas primeiras estruturas, aquelas estruturas, né, que foram formadas lá no período pré-cambriano. Então quando a gente fala de datação geológica, é importante perceber, né, essa relação entre éons, né, eras e períodos. Eras é um conjunto de períodos. Então é importante levar em consideração aquela coluna geológica, né, de período azoico, de um período sem vida, de um período pré-cambriano, que é o momento da solidificação da crosta terrestre, a formação da crosta terrestre, o início da formação da atmosfera. Ali você também tem, né, a formação da atmosfera, o início da formação da hidrosfera. Então você tem a formação, né, dessa estrutura que nós conhecemos hoje, né, da litosfera, o início da litosfera, a hidrosfera, a atmosfera sendo formada. Ali nós temos a primeira presença de seres vivos, obviamente seres unicelulares, seres muito primitivos, né, anaeróbicos, adaptados àquela realidade atmosférica, daqueles gases sufocantes, né, que caracterizavam a atmosfera primitiva. Tá bom? Então são as estruturas mais antigas, consequentemente elas são as mais estáveis. Se elas são, né, as mais antigas, qual tipo de rocha que você vai relacionar? Você vai relacionar as primeiras rochas magmáticas, e as rochas magmáticas que sofreram metamorfismo, né, devido à intensa pressão e temperatura do interior do planeta, das camadas mais profundas, né, da crosta terrestre. Tá legal? Obviamente, são estruturas antigas que estão durante um longo período. Reparem que a gente está falando aqui sobre, né, a evolução geológica. Quando a gente fala de evolução geológica, a gente está falando justamente sobre, né, aquela datação com bilhões e milhões de anos. É diferente do tempo histórico que a gente utiliza, né, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, né? Quando a gente fala do tempo geológico, é um tempo longo. Então, elas estão há bilhões de anos sofrendo ação de agentes variados, tanto internos, mas principalmente externos. E quando a gente fala de agentes externos, a gente está fazendo referência a um conjunto, né, de agentes físicos ou mecânicos, químicos e biológicos que atuam sobre a estrutura, né, desgastando essa estrutura. A gente vai chamar depois o intemperismo, né, como principal grupo de agentes responsáveis pela modelagem externa do relevo. Então são estruturas antigas, então a datação aí é do período
pré-cambriano, momento, né, da formação da litosfera, do esfriamento do planeta, da formação da atmosfera primitiva, o início, né, da formação daqueles corpos hídricos que vão dar origem à hidrosfera, a formação surgimento das primeiras espécies vivas que os cientistas acreditam, né, uma parte significativa que tenha surgido dessas primeiras pocinhas, estão durante muito tempo sofrendo desgastes, tá legal? Então essas estruturas cratônicas, elas são divididas em dois grandes grupos. Um grupo que a gente chama de escudos cristalinos, ou maciços antigos, ou dobramentos antigos, tá bom? E outro que nós chamamos de plataformas. Vamos lá, vamos entender esses nomes. Quando a gente fala de escudo, a gente pensa em barreira, tá legal? Repare que nós temos essas estruturas que resistiram, né, que resistiram à ação do tempo geológico, à ação dos agentes intempéricos, estão presentes ali, funcionam como fossem escudos, né, como fossem barreiras naturais, né, para a movimentação atmosférica, né, para a própria circulação, tá certo? Como, por exemplo, os nossos escudos cristalinos no Brasil, né? Vamos pegar, por exemplo, a Serra dos Órgãos, por exemplo, tá? Elas resistiram, né? São estruturas que resistiram à ação do tempo. Tá bom? Rômulo, por que cristalinos? Rochas cristalinas, rochas solidificadas, né? Cristalizar a calda do pudim, lembrou? Ou seja, solidificá-la, são as rochas magmáticas, né? Rochas cristalinas, tranquilo? E rochas, né? Magmáticas metamorfizadas. Por que a gente fala de macio? São estruturas rígidas, né? Lembre-se que as rochas magmáticas são aquelas mais resistentes, elas são estruturas estáveis, antigas, fazendo referência ao período pré-cambriano, né? Dentro dessa coluna geológica que nós falamos, tá bom? E dobramentos antigos, dobras porque são enrugamentos antigos devido ao período pré-cambriano, e a gente vai fazer uma diferenciação em relação aos dobramentos modernos, tá legal? Certo? Essas estruturas, elas afloraram, elas estão expostas. Já as plataformas são estruturas cratônicas que foram, né, sendo soterradas pela presença de sedimentos. Então a gente vai falar um pouquinho, inclusive, né, a gente vai relacionar isso à forma das bacias sedimentares. Tá legal? Certo? Daqui a pouco vai ficar um pouco mais claro para vocês ao longo dos vídeos, quando eu começar a mostrar algumas imagens para vocês, vai ficar mais entendível isso. Tá legal? Certo? Então, os escudos cristalinos, maciços antigos, dobramentos antigos, se cair numa prova de vocês, você vai entender que se compõe como um conjunto, né, de regiões cratônicas que afloraram. Já as plataformas são estruturas cratônicas que ao longo do processo geológico foram sofrendo, né, acúmulo de sedimentos sobre elas. É um processo, né, elas foram sendo, né, soterradas por sedimentos. Tá legal? A gente precisa identificar o seguinte, a grande importância dessas áreas cratônicas. Os vestibulares pedem bastante isso, né? Então, quando a gente fala de áreas cratônicas, a gente está falando de estruturas onde nós temos um grande potencial de minerais metálicos. Aí você já começa a perceber isso. Você fala assim, Rômulo, poxa, mas como que eu vou identificar isso num vestibular? Cobra-se, né? Onde nós temos essas estruturas cratônicas na superfície? Cara, até cobra, né? Algumas provas mais específicas, né? Mas, assim, dá para ter uma ideia, né? Se você tem um país que você já tem aquele conhecimento geral, que é um grande produtor, um grande exportador de minérios, você já pode entender que ele tem em sua constituição geológica, né, no seu território, estruturas cratônicas, como, por exemplo, o Brasil. O Brasil não é um grande produtor de minérios, minerais metálicos, né, melhor dizendo. Então, o Brasil apresenta, né, na sua estrutura geológica áreas cratônicas, que confere ao Brasil, inclusive, um grande produtor, um grande explorador, né, do extrativismo mineral. Tá bom? Então, isso é importantíssimo. O Brasil tem cerca de 36%, né, da sua estrutura de áreas cratônicas. Tá certo? Espero que tenha ficado claro para vocês, que esse esqueminha tenha sido funcional para vocês, tá? Que esse esqueminha tenha ficado legal para vocês, com as principais informações aí que vocês precisam saber sobre as regiões cratônicas, tá bom? Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre bacias sedimentares e também sobre dobramentos modernos, tá? E a gente vai complementar o assunto, né? A gente vai relacionar uma estrutura com a outra, tá bom? Então, até daqui a pouco.